Bom dia. Vamos logo ao que interessa, certo? Hoje são 26 de julho. Ontem eu disse que o mês de agosto é mês 9, certo? Mas na verdade não é, certo? O mês de agosto é mês 8, certo? Tenho um filho que nasceu no mês 8, certo? E fará aniversário logo mais aí, né, perto, terminando a primeira semana de agosto, certo? Ele encaminha aniversário, certo? Foi um filho assim muito desejado, é o meu filho mais velho, certo? E o ser humano se prende nessas coisas, certo? Eu tinha saído do seminário e me envolvi em situações, certo? E enfim, de modo que esse homem, né? Porque ele é homem já, tem mais de 30 anos, e assim, foi um cara, sabe, muito, assim, na minha vida, foi um cara, assim, muito desejado, assim, sabe, como ser humano, ser de carne e osso, nervos e sangue e não sei mais o que, entendeu? Assim, ter um filho, sabe, era muito importante. Inclusive, havia um contexto lá nos círculos por onde eu andava, certo? Inclusive, no meu local de trabalho, sabe? Foi assim uma situação assim muito aí, sabe, envolvente de muitas perspectivas, de muitos caminhos, certo? Como esse cara veio ao mundo, sabe? Assim, de uma maneira assim, sabe, totalmente improvisada, sabe? Porque na vida é assim, o puto aí, sabe, do Schopenhauer, quando fala do corpo do ser humano, certo? O corpo do ser humano é imprevisível, bicho, é cheio de surpresas, certo? É isso, dessas surpresas, assim, sabe? Não mediada, dessas surpresas que não tem fração de segundos, certo? Que as coisas acontecem, entendeu? É o caso do sentimento, da ânsia de fome, como ele fala, sabe? A vontade de querer comer, a vontade de querer alimentar o corpo. O próprio corpo, quando sabe, o alimento falta, ele te impele, sabe, a procurar alimento, certo? Aí não tem tempo, não tem pensamento, não tem lógica, não tem intelecto, sabe? É movimento livre, sabe? É movimento, sabe, que vai aí nessa direção. E falando nisso, bicho, então, o mês 8 é mês de agosto, portanto, são 4 meses aí, mês 8, 4 meses aí para fim do ano. Mas deixa eu introduzir aqui uma coisa, certo? Eu venho falando aí de livre-arbítrio em Schopenhauer, e veja que eu tô assim, para poder abordar essas questões, e para mim essas questões têm tudo a ver. Eu, quando falava de livre-arbítrio, me lembro do Breno Altman, que faz uma discussão aí sobre questões aí de absolutismo, desse princípio da liberdade de expressão, sabe? Só pelo fato de ser princípio e, portanto, como diz o Schopenhauer, está no mundo fenomênico, sabe? Já escapa aí, ou seja, no mundo das causalidades, já escapa aí, sabe, dessa natureza infalível, dessa natureza, como diz o Schopenhauer, sabe, sem direção, entendeu? E cega, sabe, essas coisas assim, entendeu? Como é a vontade, entendeu? A vontade justamente sabe, esse poder, sabe, essa ânsia, né, que impele, sabe, esse movimento, sabe, que impele o ser humano na direção da satisfação das coisas que lhe faltam, sabe, no corpo. O corpo, ele não pode ficar, sabe, sem ali, sabe, estar ali normalizado em suas necessidades, certo? Em suas ânsias, entendeu? Seja essas ânsias aí, a fome, o medo, o sexo, ele alinha essas 3 grandes categorias aí, sabe, para fundamentar seu pensamento. E eu venho tratando disso e dizendo que, estou repetindo o que assisti na aula do Vitor Lima, sabe, que nas suas considerações, o Schopenhauer descarta o livre-arbítrio, porquanto, para começar, o livre-arbítrio, arbítrio quer dizer vontade, certo? Eu queria ver aqui o arbítrio em latim, deixa-me ver aqui se eu localizo aí, sabe? Arbítrio. Vou colocar em latim, arbitrium, bora ver se vem. Bora ver aqui, veio aqui, talvez não venha legal, certo?
arbitrium, deixa eu colocar um R aqui, certo? Bora ver o que diz aqui. Arbitrium, significado, bora ver aqui, sabe? Dicionário, vamos ver aqui. Significado de arbítrio, substantivo masculino, resolução, determinação dependente apenas da vontade, desejo de vontade, né? E tem aí um sinônimo chamado também talante. Arbítrio, juízo, sentença de árbitro, arbitragem, poder, faculdade, certo? Então, quando se fala a palavra livre-arbítrio, se está lidando aí com esse campo de significados semânticos, certo? E aí, o que se pode tirar daí é que o arbítrio, então, tá aí, quer significar vontade, mas não é daquelas vontades assim, sabe, internas, corpóreas, certo? Aquela coisa assim, na carne, misturada na carne, sabe, nos nervos, sabe, conduzido pelos hormônios, conduzido pelo cérebro. Quando se fala em livre-arbítrio, é uma coisa aí, sabe, que foge um pouco dessa natureza sem direção que o Schopenhauer queria dizer, pelo menos que eu entendo, tá certo? O arbítrio que se fala, ele está no mundo fenomênico, certo? Depende de causa e efeito, tá certo? E no caso aí, eu tenho aí um comportamento, eu tenho uma motivação, certo? Desejo falar, por exemplo, sobre alguma coisa, falando da liberdade de expressão, eu desejo falar sobre alguma coisa, sobre um determinado assunto, e pratico, falo, certo? Faço essa fala, entendeu? Então, veja, eu tenho uma motivação para falar e falo. Eu estava citando um caso aqui da Júlia Zanatta e com a Erika Hilton, sabe? As duas ali num debate, ali no plenário no plenário da Câmara dos Deputados, certo? As duas começaram a falar e houve ali bate e rebate, tá certo? E de repente a Érica é uma mulher transgênero e é uma mulher discriminada pelos extremadireitistas, pelo Nicolas, por exemplo, Nicolas Ferreira, tá certo? E ali se estabeleceu o debate entre duas mulheres, onde a Zanatta falava uma coisa e a Érica falava outra. Então veja que havia ali motivações. Então nós estamos aí no plano então, no mundo fenomênico, certo? Não é aquela coisa que vem de dentro, aquela coisa. A vontade de falar. Veja o seguinte, um raciocínio que eu acho que encerra essa discussão. O ser humano, quando se pôs no mundo, ele se pôs no mundo dos brutos, certo? Ali das espécies em luta na selva. Em inglês luta, struggle in the jungle, certo? Como falava o britânico Darwin, certo? Ali todo mundo aí na selva, sabe? Disputando alimento, lidando com a fome, certo? E ao mesmo tempo lidando com o medo, tá certo? Essas duas categorias aí, sabe, se debatendo o tempo todo, tá certo? Ao mesmo tempo que se tem fome, se tem medo. Medo de morrer, certo? E fome por necessidade. E vejo que no caso aí não havia ali, sabe, dentre essas duas necessidades aí, sabe, entranhadas, essas duas ânsias, essas tendências pendentes para satisfações, não havia ainda aí com tanta força, sabe, essa coisa aí de se expressar. Tá certo? Ali, liberdade para se expressar, certo? Os animais não se expressam. Eu estou aqui pensando, quando eu coloquei essa coisa aí do mundo selvagem, certo? Eu me lembrei de um filme, As Aventuras de Pi, certo? Onde havia um tigre num zoológico e havia um garoto que era filho do dono do zoológico e de repente o dono do zoológico flagra o filho estendendo o braço para dentro da jaula do tigre, querendo dar um pedaço, não sei, de qualquer coisa, de alimento, não sei se era carne, entendeu? E o tigre vindo, sabe, com aquela ânsia dele, sabe, de querer abocanhar, sabe, ali o que estava sendo oferecido, mas vai ver que ali, sabe, não se dá para dizer, sabe, se o que ele enxergava, o pai dele depois vai dizer, certo? Na verdade, ele estava enxergando até o braço. Se ele mordesse, ele ia engolir, sabe, o teu braço inteiro, tá certo? Porque os animais têm uma forma diferente de
de enxergar as coisas, mas o fato que ali o tigre estava sendo atraído por alimento, ele sentia que aquilo ali poderia ser alimento. Se não fosse o alimento que o moleque estava segurando, o alimento era o braço do garoto jogado para dentro da jaula, sabe? E ele ia, sabe, marchando firme. Quando o pai consegue avançar e puxar o moleque, sabe, na hora que o tigre crava, um tigre aí de uns 300 quilos ou 400, certo? Fecha a boca ali, sabe, quase quebrando as duas arcadas dentárias dele. Estou inventando aqui, tá certo? Mas o fato é que no mundo animal não existe a capacidade de comunicação ainda, tá certo? E, portanto, se a capacidade de comunicação, essa liberdade de falar, sabe, existe como livre-arbítrio, tá certo? Mas não é esse livre-arbítrio aí que, natural, medonho, sem direção, de que fala o Schopenhauer, tá certo? Nós falamos de liberdade, falamos de ato de vontade, de motivação, de ato motivacional, entendeu? Mas o mundo das representações, que é o mundo oposto desse outro mundo, que é o mundo da vontade, é cheio de, aí, sabe, de outras simbologias, tá certo? E de outras motivações. As motivações são aí muitas, certo? Mas ali no campo da vontade são três ali, certo? São as motivações que o sexo impele, são as motivações que o medo impele, são as motivações que a fome impele. E a vontade de falar, sabe, e de se expressar, não pertence a esses campos assim estritamente, tá certo? De modo que o livre-arbítrio, enquanto capacidade ou liberdade de expressão, tá certo? Pertence ao mundo fenomênico, ao mundo das representações. Eu coloquei aqui ao mundo jurídico, tá certo? Porque na realidade é isso, tá certo? Deixe-me organizar aqui, ao mundo jurídico. E o mundo jurídico é o mundo fenomênico, tá certo? E dessa forma eu encerro essa discussão sobre Schopenhauer, dizendo que ele não admite o livre-arbítrio, porquanto a causa é justamente essa. O que motiva, no caso aí, a liberdade de expressão como livre-arbítrio, certo? Ela não é aí um valor absoluto aí, sabe? É um valor, tá certo? É um valor no mundo jurídico, é um bem do mundo jurídico, a liberdade de expressão, mas que é debatido dentro do mundo jurídico. Aí o que acontece entre a Zanata e a Hilton hoje, sabe? É que existe um processo judicial, tá certo? A Zanata invocou o Código Penal, tá certo? Para enquadrar a Hilton ali, sabe? Nos crimes de difamação, injúria e calúnia, tá certo? Ou então fazendo aí, sabe, aí as amarras entre prática de crime, pedindo indenização. Ela quer 5 milhões de reais por conta das ofensas que ela sofreu. Isso é a Zanata, tá certo? Então, desculpe, então são essas coisas aí, sabe, que eu queria posicionar, tá certo? E encerro essa discussão, e eu prometo não falar mais de livre-arbítrio, certo? E nem de liberdade de expressão. Entendo que a liberdade de expressão não é um valor absoluto, é um valor, é um bem relevante aí no mundo cultural, no mundo social, no mundo jurídico, tá certo? E que no nosso caso aí, tá certo, tem que ser discutido aí na presença de um juiz, sabe, que vai avaliar aí se houve aí, sabe, limites, se houve aí, sabe, excessos, tá certo? A liberdade de expressão, essas coisas todas. Eu não quero mais falar sobre isso, tá certo? Eu encerro por aqui. E aí eu poderia continuar falando do Schopenhauer, mas eu não vou falar mais não, certo? Já chega. Eu fiz umas anotações interessantes hoje sobre Schopenhauer, certo? Mas tudo que eu anotava hoje era pensando na história do livre-arbítrio, entendeu? Mas eu acho que essa coisa assim, sabe? Essa porção brutal, essa porção aí, sabe? Animal do ser humano, sabe? Ela deve ser trazida sempre em conta, tá certo? Porque não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Eu tinha até visto aqui, na Bíblia se fala do livre-arbítrio, tá certo? E o texto diz assim: o que é livre-arbítrio na Bíblia, tá certo? A expressão livre-arbítrio não aparece na Bíblia, né? Veja que está dizendo, a expressão, o vocábulo, né? Livre-arbítrio não aparece. Mas Deus dá ao homem capacidade de escolher e responsabiliza os seres humanos por cada um dos seus atos, mesmo nunca tendo falado especificamente sobre livre-arbítrio. Essa coisa aí, Deus é como se fosse o Estado, tá certo? É como se fosse aí o Estado que impõe códigos de comportamento, código de conduta, tá certo?
e dessa forma aí, sabe, responsabiliza os seres humanos por cada um dos seus atos. É isso que na prática acontece. Essa história aí de Deus aí impondo condições aí aos seres humanos está num dispositivo de Gênesis, tá certo? Agora eu estava vendo bem aqui, acabei de ver de novo, tá certo? E só que agora eu não vou achar, só de sacanagem ele está se escondendo de mim, está aqui. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. São 2 versículos, tá certo? No segundo capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, Deus fala com Adão, dizendo que ele tinha uma escolha, um livre-arbítrio, certo? A escolha ou o livre-arbítrio de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comendo, ele morreria. Deus fez um alerta, tá certo? E disse, olha, ali no Éden, aí no bosque aí tem uma árvore, certo? Que tem ali um fruto, sabe? E ali você não pode comer desse fruto. Não pode, mas você pode escolher querer comer, tá certo? Se você quiser, pode, tá certo? Mas saiba que você vai morrer, tá certo? Esse morrer aí é todo um texto metafórico, tá certo? A própria árvore, depois você vai falar que é a árvore do conhecimento, a árvore da ciência, aquela coisa toda, é tudo muito metafórico, não cabe aqui, sabe, enveredar por esse caminho. Não quero dar aula de Bíblia aqui, certo? E nem essa é a intenção, mas para dizer assim que essa história do livre-arbítrio, esse vocábulo, essa expressão, está dentro aí, talvez por isso seja um vocábulo comum, talvez por isso houve muitas visualizações nesse vídeo que eu fiz, né? E colocando no título a palavra livre-arbítrio, mas o fato é que Schopenhauer falou, certo? Não existe livre-arbítrio, tá certo? Ou seja, essa capacidade de escolha, quando se trata de escolhas essenciais, de vontade essencial, não tem livre-arbítrio, tá certo? O que se tem é um dispositivo aí jurídico, certo? Por exemplo, na nossa lei, na lei brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, no Código Penal, que fala ali, sabe, dos crimes que ofendem a honra de uma pessoa, e a honra é ofendida quando o cidadão abre a boca e fala, tá certo? Ou seja, ele se exprime quando ele usa a expressão, tá certo? Então a liberdade de expressão, ela tem limites na lei, tá certo? Agora, o que acontece é o seguinte, o sujeito tem liberdade, que nem na Bíblia, certo? Tem liberdade de escolher comer o fruto, ou de escolher falar, tá certo? Antes de falar. Depois que fala, não adianta mais, tá certo? Depois que fala, não adianta mais, ali a fala vai ser submetida a um escrutínio, a uma avaliação, tá certo? A livre expressão como um bem jurídico, sabe, vai ser avaliado, ou a liberdade de expressão como um bem jurídico vai ser avaliado, tá certo? E se vai ver se ele extrapolou os limites ou não. Ou seja, se o sujeito comeu o fruto da árvore proibida ou não, tá certo? Paro por aqui, paro de falar sobre o Schopenhauer. Deixa eu pegar aqui agora as notícias de hoje. Eu poderia ir logo direto para o X, sabe? Eu tenho umas coisas que eu anotei no X, mas deixa-me ver aqui as notícias de hoje, tá certo? As notícias de hoje é 26, tá certo? Primeiro é que hoje é 26 de julho, em 59, não sei se foi em 59, mas assim, sabe, Fidel Castro fez uma primeira involução na direção de libertar a ilha dele, sabe, da opressão colonialista de Fulgêncio Batista, que era um pau-mandado dos estadunidenses. Cuba ali, aquela ilha, sabe, era um tremendo cassino, vivia da indústria de turismo sexual, tá certo, e enfim. E ali havia quem tirasse vantagem disso, o Fulgenção lá, sabe, era um desses. E o Fidel se incomodava com isso, o Fidel natural da ilha, certo? E resolveu aí, ele era professor, parece, e resolveu aí dar uma encarada, pegar armas, certo? Aí a questão, sabe, essa história de pegar armas, o pessoal quer que a gente seja comportado, tá certo? Eu quando quero, sabe, ser um caboclo falador e falar muito e dar bom dia a cavalo, de certa forma, por ser um acovardado, não tendo capacidade de pegar armas, sabe, armas de fogo aí, sair matando gente aí, sair matando aí os burgueses, essas coisas assim, como fizeram os franceses na Revolução Burguesa de 1789, ou como fez Lenin com Trotsky na Revolução de 17 ali na Rússia, entendeu? Eu, como não tenho essa disposição, essa coisa aí, sabe, sem direção, essa vontade
Schopenhaueriana, entendeu? Então eu fico na minha aqui, fico dando uma de caboclo falador, tá certo? Mas veja que, por exemplo, os próprios estadunidenses, um dia eles se voltaram e fizeram uso de força armada, certo? De armas de fogo e de canhões e se mataram, sabe? E perderam parte da população lutando contra o colonialismo britânico, certo? Lutando contra os seus próprios ascendentes, tá certo? Os estadunidenses, bicho, tá certo? E isso foi ali no século XVIII, tá certo? Quando os Estados Unidos se libertou da condição de colônia, tá certo? E pegaram em armas, tá certo? Eu estou fazendo essa analogia com o que aconteceu em Cuba, que hoje começa aí, sabe? O primeiro movimento de Fidel, certo? Quando ele invade um quartel, chamado de quartel, não sei o que, da Moncada, qualquer coisa assim, entendeu? E ali foi frustrado, sabe, o ataque, ele foi preso, depois foi libertado, mas ele voltou em seguida, sabe, e a revolução foi bem sucedida, e junto com ele estava o Che Guevara. Mas o fato é que houve essa luta aí, anticolonialista, estadunidense também, certo? A Revolução Cubana não deixa de ser uma luta anticolonialista, como também o que acontece hoje na Venezuela, tá certo? Que aconteceu, eu acho que foi não sei se foi em 92, eu não sei, não estou bem lembrado, quando Hugo Chávez, sabe, se arremeteu contra os Estados Unidos, contra os imperialistas, porque não havia só estadunidenses ali, empresas estadunidenses na Venezuela, em Caracas, entendeu? O Hugo Chávez, sabe, se arremeteu e foi junto e fundou um movimento que ele disse revolucionário, bolivariano, em homenagem a Simão Bolívar, o libertador das Américas, tá certo? Foi um burguês aí que fez movimento anticolonialista na América do Sul. E através do Hugo Chávez, a Venezuela logrou, sabe, livrar o país, sabe, da exploração capitalista dos estadunidenses principalmente, nacionalizou uma empresa petroleira, a PDVSA, tá certo? Empresa essa que tem hoje à sua disposição ali, sabe, uma mina de petróleo, a maior mina de petróleo do mundo, tá certo? É a venezuelana, tá certo? E hoje, sabe, a Venezuela sofre embargos econômicos, sabe, da mesma forma como Cuba também sofre embargos econômicos, da mesma forma como ali a Rússia sofre embargos econômicos, da mesma forma como o Irã sofre embargos econômicos, da mesma forma como a Síria, e uma série de outros países aí sofrem embargos econômicos, inclusive a Coreia do Norte, tá certo? Mas o fato é que pegar em armas, sabe, aconteceu em vários momentos. No tempo dos romanos, no tempo dos reis, de um modo geral, sempre havia insurgentes. No tempo de Yeshua, por exemplo, o Barrabás era um insurgente aí que pegava em armas, sabe. Yeshua não quis se meter, sabe, nesse porradal contra o colonialismo romano, tá certo? Mas esse é o fato. E o fato também é que ali Fidel, sabe, foi nessa direção. E hoje o pessoal aí, sabe, chama o Maduro de ditador, sabe. Tem um cara aí um youtuber, o Conde, sabe. Eu não sei, eu assisto aí. Ele tem um podcast e tem ali, sabe, uma outra live às 11 horas, às 23 horas, entendeu? Mas o cara assim, sabe, enche o saco, sabe. Ele é anti-Maduro, entendeu? O Lula também, sabe, o Lula é pressionado aqui pela elite, pelo establishment nacional, aí, sabe, paulistano, sabe, ou carioca, ou ali da Faria Lima, sabe, ali em São Paulo. Mas assim, o capital financeiro mundial, bicho, atua aqui no Brasil pesado, tá certo? O que esses caras querem, cara, são as nossas riquezas, tá certo? Os caras acabaram de adquirir aí a Sabesp, que é uma empresa, sabe, lá em São Paulo, que cuida da produção de água potável, entendeu? E essa empresa foi levada, bicho, pelo mercado financeiro, ali, sabe, ao mercado de ações, entendeu? E ações dessa empresa foram vendidas, sabe? O que os caras querem é moleza, bicho, sabe? Os caras que lá no Neolítico, sabe, começaram a se apropriar dos excedentes da produção, hoje eles fazem a mesma coisa aqui, sabe, no nosso tempo, se apropriando dos excedentes da produção que nós temos, das nossas riquezas, e não precisam trabalhar, tá certo? Porra, caralho. Eu sou um caboclo trabalhador, além de caboclo falador, sou um caboclo trabalhador, sabe? Para colocar comida na minha boca, eu tenho que trabalhar, bicho, sabe? Mas tem caras aí que querem, sabe, comprar ações,
títulos aí, sabe, ações no mercado financeiro, sabe? E aí receber dividendos. Eles emprestam, na verdade, dinheiro para as empresas, tá certo? Para fundos financeiros que compram essas ações. Essas ações vão para a empresa que funciona aí como uma espécie de capital dessas empresas, tá certo? E no final, sabe, os lucros, sabe? Vocês imaginem, São Paulo me parece a capital. Eu não sei quantos milhões ali, sabe, de paulistanos existem, mas acho que deve ter quase uns 15 milhões de paulistanos aí em São Paulo, no estado de São Paulo, bebendo água produzida pela Sabesp, tá certo? E é claro que essa água não é gratuita, bicho, não é gratuita, tá certo? Então aí, quem comprou ações da Sabesp, quem participou dessa privatização, comprou uma empresa, rapaz, comprou uma empresa, essa empresa agora vai trabalhar para eles. Tem uma notícia aí que eu poderia abrir no X, mas não vou abrir, sabe? Que fala, um órgão de imprensa aí, sabe? Não sei se é o Valor, não sei que valor dessas revistas Valor sabe? Tem várias revistas aí que usam a palavra valor como nome, certo? E aí, sabe? E tá anunciando aí que a Petrobras, sabe? Tá com um gordo, sabe? Um gordo repertório aí de dividendos financeiros aí para repartir estou falando da Petrobras, para repartir com os que possuem ações, sabe, que possuem aí títulos, sabe, do mercado imobiliário aí, sabe, e que vão faturar. Só colher na maciota, bicho, sabe? É como se tivesse uma árvore de dinheiro no quintal, sabe? O cara vai ali e uma árvore baixinha, sabe? O cara sem precisar subir, ele vai só puxando as notas de dólares ali, sabe? Não sei se de euro, não sei qual aí. Ou uma barra de ouro ou qualquer coisa assim, entendeu? Enfim. Aí não dá, bicho, dessa maneira, sabe? Não dá dessa maneira. Mas é isso que conta, certo? E o Fidel, sabe, ele se prestou aí num gesto aí de violência, sabe? A reagir contra os interesses ali, sabe, dos estadunidenses, e por isso a ilha de Cuba sofre aí, sabe, sancionamentos, sabe, econômicos e financeiros aí, sabe, porque na verdade eles querem que os cubanos desistam, como querem que os venezuelanos também desistam, tá certo? E o Maduro vem segurando, sabe, o timão do barco dele ali, sabe, no mar de tempestade muito grande. Ele já se queixou aí, tá certo? Já se queixou. Eu já estou com 27 minutos aí de vídeo, tá certo? Mas então vou me limitar agora aqui, sabe, a dizer, além da Revolução Cubana, tá certo? Uma outra notícia que sacou fora aí, sabe, para hoje, eu não sei o que foi mas eu acho que o que eu marquei foi só isso mesmo, certo? Marquei pouco para Dedéu, certo? Falei aqui do Tarcísio de Freitas, tá certo? Que é o cara, o cara da privatização. Eu coloquei aqui que ele é o privatizador, tá certo? Ele quer aparecer como um cara, sabe, que promete e entrega o que ele prometeu, sabe? Ele tá querendo aparecer aí para ser o sucessor de Bolsonaro em 2026. Ele quer ser candidato à presidência da República. Só que ele está enfrentando o Bolsonaro, tá certo? O Bolsonaro anda fazendo umas visitas lá pelo Rio Grande do Sul, e na cidade de Farroupilha ele se encontrou com um prefeito lá, sabe, bolsonarista que nem ele, sabe? E foram mexer, rapaz, pra mim vai dar cagada aquilo, vai dar merda, sabe? Porque eles foram mexer logo com o Xandão. E o cara, sabe, exibiu lá uma máquina de... ali num espaço lá, sabe, cultural, sabe, uma máquina que eles usam assim para uma máquina medieval de torturar, entendeu? Onde o cidadão tem um pescoço e os pulsos ali presos numa engenhoca de madeira, tá certo? E o cara disse que aquilo ali era uma guilhotina e na verdade não era um tronco ou qualquer coisa assim, deve ter um outro nome. E ele disse que era uma guilhotina e que iam colocar o pescoço do Xandão lá, aí ele levanta ali, sabe, a parte superior da engenhoca e solta, batendo a parte de cima contra a parte de baixo, como se estivesse ali tendo uma lâmina, sabe, uma lâmina afiada de guilhotina cortando o pescoço do Xandão. Pra mim isso vai dar merda, tá certo? Vai dar merda. O Bolsonaro anda pedindo para ser preso, tá certo? E o Xandão vem se aguentando aí. E ligado a isso, por exemplo, tem o Gonê. Eu não queria lembrar o nome do Gonê outro dia, mas o nome dele é Paulo Gonê Branco, tá certo? É o nome do cara, certo? Ele é o procurador geral
da República. Eu falava Procurador-Geral de Justiça, mas na verdade não é, mas vai dar na mesma, tá certo? Ele é do Ministério Público, o Paulo Gonet. O Paulo Gonet branco, tá certo? E esse cara aí tá com uma documentação na mão, um inquérito policial aí farto, para oferecer com essa documentação uma denúncia contra o Bolsonaro, sabe? E o Xandão deu 15 dias, mas na verdade o Xandão não deu nada. O Xandão apenas observou a lei, certo? Que diz que é de 15 dias o prazo aí, sabe? Eu não sei se tem gente presa aí por causa desses crimes aí, não sei se tem. E ele deu 15 dias aí de prazo para o Gonet oferecer a denúncia, mas o Gonet não precisa, acho que pode ser, ele pode ser multiplicado por 2, ele pode, acho que não tem gente presa aí, então o prazo aí é de 30 dias, tá certo? Eu vou ficando por aqui, aí, sabe, meu nome é Ernest, sou um caboclo falador, falei, esse papo aí de... aí na área do campo jurídico eu manjo, sabe, e dou parecer, eu sou um caboclo elaborador de parecer, eu sou um caboclo elaborador de petição. Outro dia eu ofereci uma ação, sabe, e está protocolada em juízo, uma ação em que eu peço a reintegração de posse, ofereci uma defesa, foi um recurso, sabe, uma apelação. Não, eu ofereci uma ação de reintegração de posse e ofereci também num processo no tribunal, aí na segunda instância, um processo de apelação. Eu sou um caboclo que lida, sabe, com a linguagem, bicho, cá pra nós, tá certo? Porra, eu sofri pra dedéu, bicho, no seminário, eu passei 8 anos no seminário aí, sabe, adquirindo aí modos decentes aí, sabe, e disciplina intelectual, bicho, sabe, porra, caralho, e convivendo com pessoas de nível, certo? Eu falava ontem do Pedro Gerosa, tá certo? O Pedro Gerosa era um italiano, um cara aí, sabe, que estudou, no mínimo estudou teologia, sabe, não sei se ele tinha outros estudos aí, e eu convivi com esse cara. Eu convivi com o Alberto Bresciani, que é hoje o diretor da Escola Salesiana do Trabalho, ali na Sacramento, não sei se ele ainda está por lá, tá certo? Alberto Bresciani, que eu conheci quando ele nem falava português, certo? O pessoal falava sacanagem perto dele, pedia para ele repetir, sabe, e às vezes era um palavrão, e ele inocentemente repetia. Fico por aqui, tá certo? Hoje é 26 de julho, certo? De 2024. Caboclo falador, falou muito. Deu bom dia a cavalo, bom dia.